Há 2 semanas das eleições, nós teremos uma semana bastante agitada. Nos próximos dias, teremos reuniões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, na chamada Super Quarta. Também teremos decisão sobre juros no Reino Unido e no Japão. E mesmo passando por um arrefecimento que muitos analistas classificam como pontual, a inflação global continua forte e dando trabalho para os bancos centrais. O aperto deve continuar intenso e aumenta preocupações sobre uma recessão na maioria dos países. Na terça-feira, o Banco Central aqui do Brasil vai dar início à reunião, do Comitê de Política Monetária, o Copom. Vai ser o sexto encontro do ano e a dúvida é se os juros vão parar de subir agora ou se ainda vai ter uma última alta de 25 pontos base, né, interrompendo aí um ciclo de elevação de taxa que começou em março do ano passado. Vale lembrar que hoje a Selic está em 13,75%, né, o Copom subiu os juros por 12 vezes consecutivas e passou de 2% para 13,75%. Então, aumentando 25 pontos base, encerraria o ano em 14%. Mas o próprio Boletim Focus, que é feito com os analistas de mercado, está prevendo que não deve acontecer, que deve fechar o ano em 13,75%. A inflação ela melhorou marginalmente e isso pode levar o Banco Central a tomar essa decisão. Com essa expectativa de manutenção da taxa Selic, o mercado deve agora monitorar o comunicado da decisão e o tom adotado, né, para entender quais serão os próximos passos do Banco Central. Agora, lá nos Estados Unidos, né, o Federal Reserve, né, através do FONC, né, que é o Comitê de Mercado Aberto do BC americano, vai decidir sobre os juros também na quarta-feira, por isso que é a super quarta, né, quando tem decisões tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. As especulações sobre os próximos passos do Federal Reserve têm pautado bastante os mercados, né, desde o último encontro no final de julho. De lá para cá, os indicadores de inflação e emprego têm provocado muita volatilidade numa verdadeira montanha-russa de previsões, ora apontando para uma desaceleração do aperto monetário e, em outras vezes, para um ritmo mais agressivo nos juros. De fato, às vésperas dessa aguardada decisão, a maioria do mercado aponta para uma alta de 75 pontos base na taxa de juros, que atualmente está na faixa entre 2,25 e 2,50 ao ano. Mas há uma parte, né, de projeções que indica uma alta mais agressiva, de 1 ponto percentual. Já as chances de uma elevação de apenas 50 pontos base são vistas como mais remotas. Então, a política monetária deve se manter restritiva por algum tempo, mesmo com a elevação de 1 ponto percentual ou de 75 pontos base. A coletiva também do presidente do Fed, o Jerome Powell, deve fornecer mais pistas sobre o futuro da política monetária americana, que vai sair junto com a decisão. Então, a expectativa é que, no final de 2022, aconteça ainda mais uma elevação de 50 pontos base na reunião de dezembro, deixando os juros aí na casa dos 4 a 4,25% no final de 2022. Na quinta-feira, o Banco Central da Inglaterra vai também conduzir sua reunião de política monetária. Esse encontro vai acontecer com um certo atraso por conta da função, por conta da morte, né, da rainha Elizabeth II. A inflação britânica desacelerou no mês passado, ficando abaixo de 10%, mas os preços continuam bastante aquecidos e ainda não chegaram ao pico, de acordo com os analistas. Então, o mercado espera uma alta de 50 pontos base na reunião do Banco Central da Inglaterra, e aí
a taxa de juros no Reino Unido, desculpem, e assim a taxa de juros passaria a 2,25%. Já no Japão, a expectativa é que os juros sejam mantidos no atual patamar. A taxa hoje é de menos 0,1% ao ano. Essa decisão deve ser tomada mesmo com a inflação do país crescendo, tendo ultrapassado a meta do Banco Central japonês. E o índice de preço ao consumidor do Japão será divulgado nessa noite de segunda-feira. E nessa mesma noite sai também a decisão do Banco do Povo Chinês sobre a taxa de juros para empréstimos com vencimento em um ano. Tá? Então, essas serão as informações que deveremos acompanhar essa semana para entender o que está acontecendo no mercado e na economia. Então é isso. Um abraço a todos e tenham uma ótima semana.